nós vemos aqui alguns prefixos, certo? Aqui os prefixos. Esses prefixos, eles dão a ideia de negação, de oposição. Por exemplo, nonsense, tá aqui, ó, prefixo não. Sem senso. Unhappy, se ele está feliz, unhappy, ele está infeliz, negando a felicidade dele, né? Por exemplo, se fosse, vamos dizer aqui, outra e nós colocarmos a palavra friendly. Friendly. Então, unfriendly é hostil, não amigável. Está negando a palavra friendly, que quer dizer amigável, certo? Aí outro exemplo aqui. Vamos ver outro prefixo. E assim sucessivamente, né? Tem outros prefixos que também dão a ideia de não, né? Por exemplo, you. Vamos ver aqui, vamos apagar aqui. Por exemplo, se eu tiver a palavra legal, uma coisa segundo a lei, legal, né? E o que é ilegal? Não legal? Illegal, certo? Outra, ilegível, ó, como seria? Eu, legible, ok? Ilegível. Outra, não, já foi, outra, IR, pronto, certo? Vamos ver IR, ó, IR, se eu tenho a palavra regular, irregular, não regular. Se eu tenho a palavra responsável, responsible, aí eu vou ter o quê? Irresponsible, né? Irresponsible. Então, desta maneira, desta forma, você transforma-se em IR, certo? Esse prefixo IR dá uma ideia de não, certo? De oposição, de não. Por exemplo, IM. Vamos lá, outra palavra com IM. Uma palavra, aliás, com IM, que dá a ideia de negação. Por exemplo, se eu digo que a pessoa é madura, como é não madura, coloco o IM na frente, certo? Se ela é uma pessoa, por exemplo, se ela é uma pessoa paciente, como é que eu coloco? Impaciente, né? Impatient. Eu coloco o IM. Se uma coisa é possível, possible. Como é impossível, impossible. Ok? E assim sucessivamente. Ok? Agora vamos lá. Seguindo aqui. Agora o prefixo re quer dizer novamente, voltar. Por exemplo, eu visito a minha avó. Como é revisitar? Revisit. Como é
jogar de novo, ou ter de novo assistir de novo, um replay, né? Eu toco e eu toco novamente. Então, quer dizer que voltar ou novamente, quando eu repito uma coisa, eu boto RE na frente da palavra, certo? Sentido de voltar, a ideia de voltar, certo? Aí vamos lá. Aí agora o mês, próximo prefixo, mês. O mês, a ideia de mal, inadequado, certo? Quando eu coloco o mês, por exemplo, a palavra understand, por exemplo, vamos botar aqui, understand, entender. Agora, mal entendido, certo? Mal entendido, como é? Ó, como é? Misunderstand. Ó, vou colocar o mês na frente, ó. Misunderstand, ok? Misunderstand. Dá a ideia de quê? De mal ou inadequado. Não entendeu bem, não adequadamente, não entendeu adequadamente. Misunderstand, ok? Seguindo, próximo prefixo, o de, o de, né? Que é oposto ou tirar. Por exemplo, construir é construction e tirar, demolir, destruir, destruction, né? Department é departamento, né? Você dividiu, você tirou em pedaços, você segmentou, você fragmentou em vários departamentos, ok? No sentido de dividir, de tirar do bolo e separar, department, ok? Aí, próximo prefixo, os próximos prefixos, CO, COM e CON. CO, COM e CON. O CO, o COM e o CON dá uma ideia de companhia, de contiguidade, é com unir. Por exemplo, connect, ó, conectar, unir pessoas, companhia, as pessoas estão conectadas, estão entre elas, né? Companhia, ideia de companhia, de composição, né? De conectadas por uma rede Wi-Fi, entendeu? Uma rede conecta várias pessoas. Congregação se compõe de um número de pessoas. Congregate, né? Congregate. Então, dá uma ideia de companhia, de contiguidade, de uma união, tá entendendo? De pessoas conectadas ou congregadas, e é a ideia de companhia. Certo. Os próximos prefixos é des, df, dif e di, certo? DIF e DI, peraí, deixa eu ver aqui só um instante. DIS dá uma ideia de separação, de negação. Esse DIS aqui, certo? O DIF dá uma ideia de ausência, e o DI é algo de fora. Por exemplo, similar, que é algo que é não ausência de similaridade, dissimilar, né? Fora de ordem, desordem, ó, desordem, fora de ordem. Interesse, interessado, desinteressado, ó, fora de interesse dele, desinteressado,
disinterested, ok? Disinterested. Então, disorder, disinterested, dissimilar, ok? São ideias de que? Fora, ausência de algo. Agora vamos ver os próximos, agora vamos ver os sufixos. Sufixos. Quando termina em ER, certo? Vamos ver aqui os sufixos. ER. ER ou OR, certo? Por exemplo, normalmente o ER, ele dá a ideia de profissão. O cara é um professor, ele é um teacher. Aqui, ó, termina com ER. Ele é um joalheiro, ele é jewelry. Jewelry. Ok? Termina com R. Lawyer. Termina com R. Advogado, professor, joalheiro. Normalmente é profissão, mas pode ser no sentido de comparação também. Bom, seguindo. O able, né? Able. O able, ele é adjetivo, certo? A palavra. Por exemplo, vamos ver aqui. Able. Ou able, né? Able. Qualidade de ser. Como assim, professora? É o nosso átil ou hábil, certo? Átil ou hábil. Por exemplo, confortável. Comfortable. Comfortable. Termina com ABLE. Portátil, certo? Portável, né? Portable, portable, certo? Seguindo agora aqui, tem acceptable, aceitável, reasonable, por exemplo, acceptable, 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 aceitável, né? Agora vamos ver outros sufixos. Se terminar em D e é D, certo? D e é D. A ideia do nosso português é o ado, é o passado de uma ação. Por exemplo, adicionado, né? O nosso ado, e amado, certo? Amado. Ou amei. Amei também, se for um verbo, né? Amei. Eu amei muito. I loved him. Eu amei muito ele. Eu adicionei, né? Pode ser no passado também, né? Depende do contexto. Próximo sufixo, ing. O ing, ele é o nosso gerúndio no português, certo? Pode, uma das formas, né? Acting, atuando, certo? Showing, mostrando. Bearing, melhorando. Pode ser o gerúndio, mas também tem outro caso eu vou mencionar no final da aula.